Graça e paz a todos, amém? Que o amor incalculável de Jesus, o nosso Senhor, esteja aquecendo cada coração presente aqui nessa manhã, e também a você que nos acompanha virtualmente através das nossas redes sociais, no Facebook, você que está ao vivo, você que está nos acompanhando, seja em Indaiatuba ou até mesmo em outras cidades que têm acompanhado os nossos encontros aqui, por favor, digite aleluia nos comentários, assim nós saberemos que você está presente aqui conosco, ouvindo a voz de Deus. E a todos aqui, presentes aqui, como é bom a gente ter esse contato, como é bom nós estarmos aqui, não virtualmente, mas em comunhão. A todos vocês eu digo, o Senhor reina, e vocês respondem aleluia. Pode ser? O Senhor reina? Aleluia, louvado seja o nosso Deus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Você que nos acompanha nessa série desértica, por assim dizer, essa é a parte 7 dessa série. Nós estamos acompanhando a vida de um personagem incrível, chamado Elias, que tem nos ensinado muito sobre o cuidado de Deus em meio a situações bem difíceis. Enquanto você abre a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, verso 41 a 46, deixe-me dar rapidamente o contexto aqui. Depois de uma batalha espiritual que aconteceu no Monte Carmelo, semana passada refletimos sobre isso, Deus revelou o seu poder soberano, mostrando que Ele, o nosso Deus, Yahweh, é Deus, é o único e verdadeiro Deus. Deus desmascara os falsos deuses ali da época, não somente Baal, mas Asherá, outros postes ídolos e tantas variedades de deus cananeus ali, até que o povo de Israel vê o milagre no Monte Carmelo, vê a ação no Monte Carmelo e grita: o Senhor é Deus, Yahweh é Deus. Ali está o rei Acabe, fica parado. O texto bíblico não diz nada sobre ele. Eu imagino que ele fica ali naquela situação, com aquela típica cara de pão com ovo. Sabe como é que é aquela cara de pão com ovo? Aquela pessoa tímida que faz aniversário e não sabe como se expressar quando todo mundo canta parabéns olhando para ela, sabe? Essa é a cara de pão com ovo. Ou também cara de aniversário. O pessoal fala, é carinha de aniversário, por causa de ficar ali no bolo. Obrigado, não sabe se bate palma, não sabe se canta. E Acabe fica com aquela cara, paralisado. Então, Elias olha para Acabe, e enquanto Elias olha para Acabe, você olha para o texto bíblico e acompanha comigo o que acontece a partir do verso 41. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena, pequenininha, quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, nós estamos diante do Teu texto, nós estamos diante de uma narrativa repleta de milagres ao longo desses últimos capítulos, e estamos aprendendo com o Senhor a viver em tempos de deserto. Pedimos, então, Senhor, que a Tua compaixão, que a Tua misericórdia alcance os nossos corações, para que a gente possa compreender a Tua doce voz, para que a gente possa se render aos Teus caminhos e assim sermos direcionados pelo Teu poder, pelo Teu caráter, por quem Tu és, o verdadeiro Deus de promessas. Santo Espírito, sopra sobre a vida de cada pessoa aqui. Sopra também sobre a vida de cada família que está acompanhando essa mensagem. E ministre nos nossos corações, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. O que passa na sua cabeça quando eu digo uma simples palavra, promessa?
eu vou te dar um tempinho para você, assim, respirar. Quando eu falo para você, promessa. O que te remete à palavra promessa? Sentimentos bons, sentimentos ruins? Já parou para pensar que promessa pode evocar vários sentimentos. Qual é o conceito de promessa? A promessa é uma declaração em que se anuncia a outrem, ou a si mesmo, você pode fazer uma promessa para você mesmo, né? De uma ação futura, ou a intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Né? Eu prometo a você que eu vou fazer algo. Eu prometo a você que eu vou manter algo. Eu prometo a mim mesmo esse ano que eu vou emagrecer 6 quilos. Estou falhando miseravelmente nessa promessa. Mas, enfim, você se lembra de promessas cumpridas ou quebradas? Já parou para pensar nisso? E eu acho interessante como, assim, crianças, né, idade da Lulu, da Bela, do Dani, já parou para pensar como as crianças levam a sério promessas? Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando, né? Tem maior relevância para elas do que para os adultos, não é verdade? Semana passada, a Bela perguntou para mim no início da semana, pai, você promete que sexta-feira você vai dormir comigo no meu quarto? Ela lançou assim, você promete? Eu estava fazendo algumas coisas assim, eu falei, prometo, filha. Né? Não dei aquela refletida, né? Falei, claro, filha, eu prometo. O que aconteceu? A semana passou, correria, sexta-feira, na hora do almoço, ela falou, pai, você prometeu que essa noite você vai dormir lá no meu quarto. Ela tem uma caminha, embaixo dela tem uma gavetinha, né, que sai um colchão terrível, com rodas, né? E ela me cobrou, e eu falei assim, claro, filha, então tive que cumprir essa promessa. Foi lá, eu dormi, nem parei para pensar, depois minha esposa que disse assim, por que você não trocou? Ela ficou na cama, eu puxei naquela gavetinha, que está dentro de uma cama, então o colchão é menor, eu tenho 1,87, o colchão tem 1,80, então 7 centímetros do meu pé, canelinha para fora, ou a canela ficava para fora, ou do outro lado o travesseiro caía. Né? Esse não é um colchão bom, esse é um colchão para receber a sogra em casa, né? Sogra, desculpa, a sogra está ali, dormindo nesse colchão, né? No outro dia você acorda, parece que um trator atravessou você, né? E aí, eu tive que cumprir essa promessa. Por que eu tive que cumprir? Porque nós sabemos que as crianças aqui, elas estão em desenvolvimento, e elas precisam se desenvolver em um ambiente de certezas, de palavras, de honra, e não de incertezas. Por isso que a gente deve cumprir as nossas promessas para com os pequenos, para que não fique como nós, desacreditado de tantas promessas. Só que a vida real não é assim tão simples, né? Quem aqui nunca escutou? Depois da escola a gente vai na sorveteria. E não rolou. Né? Eu quero isso, mãe. Eu quero isso, pai. O pai olha e fala assim, na volta a gente compra. Que volta? Que volta é essa? Você está esperando até agora? Ontem minha esposa pediu para eu levar ela no trabalho, em outra cidade, ali em Sumaré. Aí a gente aproveitou e foi de moto, né? Vamos unir o útil ao agradável, né? Eu levo ela, levo de moto. E aí a gente passou pela Bandeirantes, estava passando assim, não sei como é que é o coletivo de motociclistas, né? Mas é aquele coletivo de motociclistas, né? De motores, assim, perdia de vista. Tom gosta de moto, perdia de vista. Eu acho que era 1 quilômetro de moto. Assim, e aí eu estava com uma certa pressa, não estava passeando, a gente estava levando a esposa lá. E aí fui passando, e ela foi observando, assim, nas motos, né? Ela falou assim, nossa, chegamos em casa, ela, amor, todo mundo com uma jaqueta de couro e tal, né? Marca X, marca Y e tal. Eu aqui, 25 de março e tal, sei lá o quê. Né? Nem é 25 de março, mas estava lá, menosprezando a jaqueta que tem. E aí ela falou assim, amor, você compra para mim? Eu falei assim, na volta, né, amor? Na volta. E ela, que volta? A gente já chegou em casa. Na volta de Jesus. Né? Aí não melhorou em nada, né? Então, esse tipo de promessa vai desgastando a gente. Aquela criança que fala, papai, quando que o Palmeiras vai ganhar o Mundial? E o pai fala, ano que vem, filho, ano que vem. E aí, aquilo vai acabando com a criança. A criança já desiste e fala, só a copinha, papai. E nem a copinha sai. Então, eu não sei qual a sua dificuldade, qual a nossa dificuldade entre promessas, mas o tema da reflexão hoje é Deus de promessas. E a gente vai falar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Quer você acredite, quer você venha de um contexto onde promessas foram quebradas na sua vida, ou quer, não. Deus cumpre as suas promessas.
E se ele cumpre, e aí não estamos falando de promessas humanas, nós estamos falando de promessas eternas, você pode confiar nesse Deus, porque Deus sempre cumpre, porque Ele é fiel, Ele, além de ser fiel, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, para você, para os seus filhos e filhas, e para Ele não existe o fator impossível. Então você não precisa se preocupar se Deus vai conseguir, porque Ele consegue, para Ele não tem impossíveis, Deus não mente. Então isso significa que Ele não é volúvel, que Ele não é inconstante, que Ele não diz, olha, hoje eu te dou, amanhã eu não te dou. Ele não quebra promessas. Não tem promessas quebradas no caráter de Deus. Até porque promessas quebradas, e você guarde isso para a sua vida, em todo tipo de relacionamento. O poder de uma promessa quebrada, poder não, a validade de uma promessa quebrada é a mesma validade de uma mentira. Por isso que criança, quando sente uma promessa quebrada, ela logo nos coloca no canto da parede dizendo, então você mentiu, papai? Então você mentiu, mamãe? Porque promessa quebrada tem o valor de uma mentira. Mas Deus não, Deus cumpre as suas promessas. Então nós vimos na história de Elias que Deus estava agindo na vida do profeta em meio a tempos de seca, uma jornada desértica, num contexto onde as evidências naturais, né, e quando eu falo evidências naturais acabou a água, acabou o alimento, os animais estão morrendo, as carcaças estão cheirando ruim, o cheiro, então, é de morte. Então, todo esse contexto daria para entender que Deus havia esquecido. Poxa, será que Deus esqueceu? Quando, na verdade, nós vemos que Deus está trabalhando e está formando o interior de Elias. Por quê? Porque Deus não esquece das suas promessas, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo nos momentos mais turbulentos. Sabe aquele dia que você fala assim, não é justo, não está dando certo. Sabe, você exclama para si mesmo, você olha para o espelho e fala, tudo que eu ponho a mão dá errado, mas não está dando, está travado, não está indo, a vida não é justa. E de fato não é, mesmo assim, Deus está lá. Deus está cuidando de você, Deus está sustentando você, Deus está operando e Deus está cumprindo as suas promessas, porque Ele age em tudo para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, qual que é o problema, né, das nossas vidas? Aí que está. O problema é o seguinte, o problema é que o deserto, ele pode trazer dúvidas. Ele pode sim. Né? No deserto é um lugar árido. E o lugar árido, lugar de secura, e secura da alma, né? E sempre lembre que palavra deserto na Bíblia, ela, não sei se eu trago porcentagem aqui, mas majoritariamente, ela não está falando apenas sobre uma paisagem, sabe? Ela está falando sobre o deserto da alma, sim. O deserto tem essa expressão simbólica. Então, nesse deserto, a gente pode ter a tendência de perder os nossos caminhos, porque nós somos seres corrompidos, gente, pelos nossos desejos pecaminosos. A gente projeta em Deus a nossa imagem egocêntrica, a nossa pressa. Um dos grandes males da sociedade atual, qual que é? É a ansiedade, não é? Parece que a gente fala assim, você tem ansiedade? A pessoa responde, quem não tem? Né? Quem não tem? E aí a gente começa a medir níveis, né? Altos e baixos. Por quê? Porque essa é a maldição dos nossos dias. Então, seres apressados, quando são colocados à prova, e eu não estou falando, vocês são seres apressados, eu estou falando, o Laci é um ser apressado, tá? Vocês sabem, eu sou ligado às vezes no 330, não paro, é assim. Quando a gente é inserido, a gente é colocado à prova, numa jornada longa e desértica, aí é difícil. Aí é difícil. Aí nós nos encontramos em dúvidas. Afinal, sejamos sinceros. Quem quer ir para o deserto? Vamos ser sinceros, quem quer ir para o deserto? Alguém quer ir para o deserto? Alguém quer ficar uma temporada ruim, difícil na sua vida? Ninguém levanta a mão, ninguém quer. Ninguém quer. É o lugar sombrio, onde a gente tem a tendência de perder o caminho. E depois de um tempo lá, ou você levanta os olhos e fica atento e sensível para ter esperança, ou você pode ser consumido por dúvidas. E aí você fala assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, já deu tempo. Deus, eu não aguento mais. Deus, é o 3º ano de seca. Deus não muda. Deus, o Senhor está demorando, ou o Senhor se esqueceu de mim e das suas promessas. E nós sabemos que Deus não se esquece. Então Elias, o profeta, nos lembra aqui
mesmo quando não há evidências, olha isso, mesmo quando não há evidências de que Deus esteja operando, Ele está. Tá? Quando você não vê, não significa que Deus não esteja fazendo. Porque nem tudo Ele promete fazer assim, explicar para nós. Ele está. Então Elias não duvida. Elias sabe que Deus está trabalhando. E Elias sabia que no momento certo, Deus iria cumprir a sua promessa. Pois a demora de Deus, e aqui eu falo demora de Deus, entre aspas, porque a demora de Deus opera maravilhas no nosso interior. E se a demora de Deus opera maravilhas no nosso interior, então não é demora. Não é demora. É crescente, né? Esperar não é regredir, esperar é caminhar, esperar é crescer em Deus, esperar é se aprofundar, porque Deus está trabalhando no nosso interior. Então, o que Elias nos ensina? Elias nos dá uma resposta. Ouça as promessas de Deus. Você está no deserto? Você está num lugar árido? Então, fique atento. É possível vivenciar a graça de Deus. Como? Ouvindo as promessas de Deus. E eu acho fantástico o versículo 41, porque Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva, e de chuva pesada. Então, qual que era o som? Qual que era o ruído? Que barulho é esse que Elias está ouvindo? O profeta do Senhor, a voz de Deus. Ele está ouvindo. O barulho da chuva é o som da promessa de Deus. Então, na mente de Elias está lá atrás, 3 anos atrás, Deus prometeu que depois de uma temporada de seca, iria vir a abundante chuva. Elias está sensível, Elias sabe que o tempo está próximo. Então, é essa certeza que nós precisamos ter em nossas vidas, de que Deus, Ele cumpre. Sempre, sempre. E que não está demorando. Deus está trabalhando. Deus sustenta o seu povo. É aquela certeza do Salmo 65 que nos diz que os riachos de Deus transbordam. Salmo 65, verso 8 ou 9, os riachos de Deus transbordam em nossas vidas para que nunca falte trigo em nossos celeiros. Quando você vive de acordo com as promessas de Deus, você sabe que Ele vai te sustentar. Ok. Aí você pergunta, legal, pastor, conceito teológico, conceito doutrinário, bíblico, está tudo certo, mas o que eu faço? Pastor, eu estou matriculado na escolinha do deserto, na faculdade do deserto, e eu nem fiz vestibular, Deus me colocou lá. E agora, o que eu faço? Eu acho que eu já estou um bom tempo no deserto. Pastor, eu estou desesperado, será que eu vou ter que caminhar 40 anos igual o povo de Deus? Ou vai ser 3? 3 é muito? A gente falou semana passada sobre 3 é muito, 3 é pouco. Como viver de acordo com essas promessas de Deus em tempos tão difíceis? E essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. E, novamente, o texto bíblico nos apresenta um contraste entre 2 personalidades que estão no deserto. Acabe e Elias. E aí você pode viver como Acabe, ou você pode viver como Elias. A essa altura do campeonato, você que está acompanhando a gente nessa série Deserto, você já sabe, eu não quero viver como Acabe. Você já sabe, a gente já conversou sobre isso, a gente já deu spoilers. Acabe tem um coração distante do Senhor. Você quer viver como Elias? Mas ainda assim, vamos analisar os 2. Porque Elias diz a Acabe, vai chover. Pode passar, a gente... Acabe, vai chover. Então, você pode comer e você pode beber. Israel voltou para Deus. Vai chover, vai acabar a fome e a seca. E o que Acabe faz? Acabe literalmente vai curtir a vida sem obstáculos e sem nenhuma atitude de volta para Deus. Nenhuma palavra sai da boca de Acabe de gratidão. É pura ingratidão. Ele continua ignorando a revelação de Deus, ele vê os sinais de Deus, ele ouve a voz de Deus através do profeta Elias, mas ele continua perseguindo os seus próprios desejos do seu coração, e o resultado disso é um só: quanto mais a gente busca os nossos desejos, quanto mais a gente se esquece de Deus, quanto mais a gente vive em ingratidão, porque a gratidão que é o caminho de volta para Deus, a ingratidão é um caminho oposto, sabe o que acontece? Vai gerando um efeito ensurdecedor no nosso coração. Além de ensurdecedor, de não ouvir, um efeito de endurecimento do nosso coração, porque a gratidão vai fazendo com que o nosso coração se torne cada vez mais duro. E quantas pessoas são levadas? Quantas pessoas levam suas vidas dessa maneira hoje? Elas ficam preocupadas só com o milagre.
Elas ficam correndo atrás só da chuva. Elas ficam correndo atrás do fogo de Deus, do milagre, do sobrenatural, mas esquece do próprio Deus. Eu vou dizer uma coisa importante para você, porque, amigos e amigas, se eu, a partir de agora, começasse a testemunhar cada milagre, estou falando sério isso, diante de Deus, se eu começasse a testemunhar aqui cada milagre que eu vivenciei durante esse período da Covid-19, eu iria ficar aqui falando com você no mínimo 3 horas. No mínimo 3 horas contando para você. Eu, particularmente, vivi 2 milagres, mas com as pessoas ao redor, aqui, com as pessoas dessa comunidade, com amigos das pessoas dessa comunidade, eu vivi, eu presenciei muitos milagres, mas vários milagres. E eu estou falando de milagres mesmo, sabe? Eu estou falando de milagres na área da saúde, de vidas restauradas. Eu estou falando de propostas de emprego incríveis, que nós oramos juntos, que nós conversamos juntos, e assim, literalmente caiu do céu aquela proposta de emprego. Livramentos sobrenaturais, de experiências de quase morte, com pessoas aqui da comunidade, processos restaurativos do coração de amigos, amigas e conhecidos, de pessoas aqui da Ipendaiá. Eu vi, eu presenciei pessoas chorando de alegria. A minha esposa presenciou meu celular tocando e eu atendendo, e a pessoa chorando de alegria, contando para mim o que Deus havia feito na vida dela, fruto de oração, de joelho no chão, de coisas que nós compartilhamos e colocamos aos pés de Jesus. Então, respostas lindas, muitos milagres, milagres, milagres. Mas sabe o que eu vi também? Eu vi pessoas que foram celebrar esses milagres, mas não celebraram o Senhor e a sua misericórdia. Eu vi pessoas que fizeram como Acabe, ligaram para o pastor, falaram, obrigado, sei lá o que, eu vou comer e vou beber, e literalmente se esqueceu de vir aqui adorar a Deus, não soube mais o que aconteceu, o que ela fez com o milagre, eu não sei. Não que ela tenha que dar um feedback para mim, acho que tem, porque a gente orou junto também, mas essa não é a minha preocupação. A preocupação é, e agora que o milagre aconteceu, e Deus? E agora a hora de agradecer? E agora de vir aqui cantar e louvar a Deus, porque Deus é real, existe e ouviu a sua oração? A nossa postura não deve ser como a postura de Acabe, uma postura de ingratidão, mas uma postura como de Elias, que é uma postura que culmina em adoração, porque Elias, quando vê tudo isso acontecer, ele vai orar. Não, volta um pouquinho, ainda não, obrigado, Aninha. Ele vai orar, e ele sobe no Monte Carmelo para orar. E a Bíblia diz, se você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver que Elias dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Você percebe o que o profeta fez lá no Monte Carmelo? Ele se ajoelhou, porque o ajoelhar-se já traz uma postura de humildade e de reverência diante de alguém, e esse alguém é o Deus soberano. A Bíblia diz que Elias coloca o seu rosto entre os joelhos, muito provavelmente colocou as mãos à frente e colocou a cabeça aqui, onde essa postura, ele se fecha para tudo que é externo e volta para o seu interior, declarando dependência, obediência, reverência e devoção a Deus. É isso que ele faz. A Bíblia nos traz vários exemplos de posturas de oração. Oração em pé, oração em pé com os braços levantados, oração de joelhos com os olhos elevados ao céu, numa postura de busca de resposta de Deus, o salmista diz, e essa oração de rendição, de humildade e reverência. E eu não estou dizendo aqui que o ponto final é a postura, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que a linguagem corporal importa, porque a linguagem corporal, ela expressa aquilo que está no coração. A oração de joelhos é uma oração concentrada, é uma oração onde a sua postura mostra que existe um rei soberano, onde você entrega e derrama o teu coração. Agora, depois de um dia cheio, onde você está cansado, deita na cama, se enrola em 3 cobertas,
E na primeira frase de oração, você já está falando: Jesus, eu te perdoo os seus pecados e abençoa os meus erros. Você já confunde tudo, não consegue terminar e dorme. Também diz muito sobre a sua espiritualidade. Então a postura importa. A oração de Elias é uma oração cheia de fervor, de adoração, de entrega, onde ele expressa genuinamente o que está em seu coração. Elias está de joelhos, concentrado nas promessas de Deus. E ele nos ensina que geralmente a gente faz isso quando tudo está dando ruim, né? Digamos que é mais fácil a gente se prostrar quando todas as coisas estão difíceis. Mas ele faz isso para adorar. Elias já sabe que vai dar certo, e ainda assim ele não esquece, ele vai e se entrega no Monte Carmelo. Vou te dar um detalhe aqui importante, porque eu acho justo com você, porque ao longo dessa série eu estou trazendo para vocês algumas informações sobre nomes de lugares, né? Querite é um lugar de corte, Sarepta é um lugar de fundição, e aí talvez você esteja pensando: pastor, Carmelo tem algum significado? Tem um significado sim. Do hebraico Carmel significa terra fértil. E não é um significado solto. Terra fértil. Sabe qual é a terra fértil para frutificar as promessas de Deus na sua vida? Você quer que as promessas floresçam na sua vida, no seu lar, na sua história? Sabe qual é o campo perfeito para que isso aconteça, para que as promessas de Deus sejam vivenciadas? O lugar dessa terra fértil se chama vida de oração. É isso que Elias está ensinando para mim e para você. É na vida de oração, de entrega, de rendição a Deus é que as promessas acontecem. É lá que você não apenas ouve as promessas de Deus, mas você vê as promessas de Deus se cumprirem. A oração, ela é a terra fértil onde as promessas de Deus florescem. É ali. Esse é o lugar. Essa é a simbologia do Monte Carmelo. E Deus sempre cumpre as promessas. Quer você acredite ou não. Se você acreditar, você vai orar. Se você orar, você verá que Deus vai cumprir. Então eu quero, caminhando agora para o final, te dar 3 lições práticas sobre as promessas de Deus. E a primeira lição é essa, que Deus promete nos abençoar quando andamos em seus caminhos. Versículo 43 diz: vai e olhe na direção do mar. Elias está dizendo isso ao seu servo. Ele foi e olhou. Não é nada lá, Elias. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Volte para ver. Elias ora com confiança nas promessas de Deus. Elias está ali prostrado em oração e dando ordens também para o seu servo. Então Elias percebe que o povo declarou há minutos antes que o Senhor é Deus. Então ele pensa o quê? Nas promessas de Deus, contidas em Deuteronômio 28:2, que diz o seguinte, eu vou te lembrar, Deuteronômio 28, verso 2 e 12. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Por isso Elias ora sem desanimar, sem duvidar, sem perder qualquer esperança. Enquanto ele ora, ele vai ordenando ao seu servo: vai olhar para o mar, vai olhar para o mar, porque a chuva vem do mar, vai olhar para o mar, vai olhar para o mar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E o número 7 na Bíblia não é o número mágico, tá? Não vamos trabalhar numerologia bíblica como números que têm poderes entre si, números mágicos. Mas também não vamos descartar que os números possuem uma simbologia muito eficaz. E eles têm sim. Número 1, número 3, número 7, número 6, número 12, número 40. Vários números na Bíblia têm significados. E o significado do 7 é conclusão. É perfeição, é perseverança. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus disse 70 vezes? 7. Daí você faz a conta, né?
490 vezes? Nossa, ele já está no 489, Jesus. Está quase lá para não perdoar mais esse cabra ruim. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que Jesus está falando. 7 é perfeição. Então, 7 vezes significa infinitas vezes. Elias não iria parar na 8ª vez. Elias não iria parar na 15ª vez, pois a sua oração é inabalável como a sua fé. Por isso ele ora até ter uma resposta, uma evidência de uma resposta de Deus. Ele sabia que Deus promete nos abençoar quando nós andamos em seus caminhos, pois Elias sabia que ele estava nos caminhos de Deus, então ele não para de orar. Ele entra naquele lugar. É um lugar privado, a gente pode chamar ali o Monte Carmelo de um lugar secreto, porque ele está sozinho com Deus, e ele fala, eu não vou sair daqui, enquanto eu não tiver uma evidência da resposta de Deus, porque eu sei que Ele cumpre as suas promessas. E detalhe, Elias orando. O servo voltava e falava o que para ele? Nada lá, Senhor. Orando. O servo voltava, o céu está azulzinho, Elias. Orando. O servo voltava. Está quente. Toda a resposta foi negativa. E ele desistiu de orar? Ele não desistiu de orar. 6 vezes. 3 anos de deserto. Você continuaria a orar? Ou você iria desistir achando que Deus tinha esquecido de você? Isso já não mais importa hoje. Porque você já sabe que você deve orar sem perder a confiança. Segunda lição, Deus, Ele promete grandes bênçãos através de pequenos começos. E isso eu acho lindo demais. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá, Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Uma pequena nuvem no horizonte mais distante é, de acordo com os especialistas do mar, muitas vezes o arauto de um tempo tempestuoso. Eu dei uma fuçada no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE. É muito legal lá, gente. E lá tem como se forma o início, né, desde o início até o final de uma tempestade unicelular. E lá diz que o clímax dessa tempestade pode acontecer em 30 minutos. 30 minutos é muito rápido. E mais, as tempestades acontecem a partir de uma nuvem cumulus. Ó, parece que eu entendo, né? Não, só pesquisei. Pesquisei no site. Cumulus, uma nuvenzinha branca. Ela é branca. Que vai se juntando a outras nuvens cúmulos até evoluir para uma tempestade. Gente, é isso que acontece. Quando Elias fica sabendo, só que Elias não sabe disso, Elias não tem site, Elias não tem INPE, Elias não tem esse conhecimento que nós temos. Elias fica sabendo de uma pequena nuvem, ele já sabe que aproxima-se o tempo em que essa nuvem cobrirá todo o céu, derramando chuva sobre a terra seca. Então ele avisa a Acabe que se ele demorar, olha o que está escrito aqui, se ele demorar, a carroça dele vai atolar, que não é chuvinha não. Vai transbordar o vale. Elias sabe da importância dos pequenos começos. Isso é importante demais para as nossas vidas. Pequenos começos. Como nós, eu costumo dizer, às vezes sempre, somos inseguros na nossa vida, somos falhos nas nossas vidas de oração, e a gente não consegue perceber ou valorizar os pequenos começos, quando Deus já está respondendo. A gente pergunta, a gente clama, a gente ora, e aí Deus vai enviando pequenas nuvenzinhas, cúmulos na sua vida, e você não percebe, ou você não dá atenção para ela, porque talvez você esteja pensando em algo muito sobrenatural, né? A gente não dá valor, e quando não damos valor para essas pequenas nuvens, para os pequenos começos, a gente acaba não deixando tornar esses pequenos começos em grandes bênçãos. A gente impede que essas pequenas chuvas se tornem chuvas de bênçãos nas nossas vidas. Eu vou te dizer uma coisa, e quem faz discipulado comigo já sabe até o que eu vou falar. A gente caminha junto, a gente ora junto,
nós colocamos diante de Deus as nossas orações, os nossos anseios, as nossas dúvidas. E aí Deus começa a mandar pequenas nuvenzinhas, cúmulos na nossa vida. E a pessoa, é nesse momento que a pessoa pergunta para mim. Porque ela percebe, eu acho. Pastor, será que é agora? Pastor, será que é para eu ir? Pastor, será que é para eu decidir? Pastor, será que Deus está cumprindo o que prometeu? E aí você que me conhece vai saber o que o pastor Laci geralmente fala. Que ótimo que você percebeu. Você quer mais o quê? Que apareça um outdoor na Kennedy, escrito assim, o que você deve fazer, para onde você deve ir, assinado Deus que te ama? Você está esperando o quê? Você está esperando que venha um anjo, invada o teu quarto com um bilhetinho e entregue na tua mão, com o seu nome, falando, é por aqui, vai. Você quer o quê? Você quer estar fazendo compras no Summer Ball e de repente aparece o Edson, do Edson Hudson, cantando chuva de bênçãos para você? É isso que você está esperando, até você confiar que Deus está conversando com você. Você que nos acompanha, essa é uma piada de Indaiatuba, tá? Summer Ball é um supermercado, e o Edson, do Edson Hudson, mora aqui em Indaiatuba. Olha como a gente é chique, entendeu? Então, você está esperando o quê de Deus? Se Ele já está mostrando para você. Deus, sabe, Ele não está falando? Ou você que não está dando atenção, devido valor nas pequenas coisas, nas pequenas nuvens na sua vida. Não menospreze as pequenas coisas, esteja sensível a ela e espere chuvas abundantes de bênçãos a partir de pequenos começos, pequenas nuvens. Não hesite, porque isso faz parte da nossa jornada de fé. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. A terceira lição é que Deus promete força ao cansado. O poder do Senhor veio sobre Elias, versículo 46, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias. Muito se discute sobre essa frase, né? Eu, pastor Laci, recorte aqui, sinceramente, eu não acho que esse texto deva ser interpretado como uma força que fez de Elias um tipo de The Flash, que moveu em velocidades inacreditáveis só para chegar antes que Acabe. Geralmente isso é ensinado para nós, quando nós somos crianças. Eu acho que não é esse o ponto. Ah, mas pastor Laci, você acha que Deus não faria isso, não pode fazer isso? Não é isso. Deus já fazia isso com Elias várias vezes, de tirar Elias de um lugar e colocar no outro. E assim, como se fosse um teletransporte. É que eu estou falando que aqui nesse texto, não me parece ser isso. Elias provavelmente foi pelo cume do monte, enquanto Acabe dava a volta pelo vale, com a sua carroça. O Acabe estava com carroça, estava com carro. Então, o ponto aqui desse poder do Senhor não é deslocamento geográfico. O ponto é que Elias precisava ir adiante espiritualmente, como uma tábua viva, como um lembrete das promessas de Deus, um lembrete vivo, uma voz profética para lembrar Acabe de tudo que Deus estava fazendo. É esse poder, é esse ir adiante. Olha, Deus está fazendo tudo isso para o povo de Israel, e caminhar nesse tipo de deserto, chamando pessoas ao arrependimento, lidando com Acabe, coração duro e ingrato, protegendo ovelhas sinceras de lobos e falsos mestres. Esse tipo de vida, esse tipo de missão é desgastante. É desgastante. E como a gente disse no início da reflexão, manter a vitalidade no deserto não é fácil. Não é fácil. Somos humanos. No deserto, em algum ponto da nossa jornada, a resiliência, a persistência, ela vai diminuindo, ela vai se esgotando, a sua energia vai caindo. E aí você fica cansado de lutar. Aí você fica cansado de caminhar. Você vai se esgotando, você vai se enchendo de sede. E você pensa, puxa, 3 anos, 40 anos, 10 anos, 6 meses, eu continuo ou eu desisto? Será que eu jogo a toalha? Aí o que você faz? Sabe o que você faz? Você entrega, você confia, você ora e você crê no Deus de promessas, que diz para mim e para você, lá em Isaías, e nós cantamos isso aqui, com a canção Eterno Deus. Será que você não sabe?
nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado. Você está cansado? Você está desgastado? Você está desgastada? Você está pensando em desistir? Deus te dá grande vigor. Deus te enche. Deus te renova de forças. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, tá? Você aí que tem 15 anos, 16 anos, acha que é imbatível, né? Tenho 20 anos, pastor, ninguém me segura nessa vida aí. Uhul! Você cansa também, tá? Então toma cuidado, que os moços tropeçam. Por serem mais rapidinhos, eles caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eles voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Porque eles estão na força do Senhor. Quando você realmente vive a dinâmica de uma vida de oração e busca da palavra, Deus cumpre a promessa de que Ele vai te fortalecer. Quando você achar que não tem mais forças para continuar, você será preenchido pelo poder e pela força que vem do Senhor. Conclusão, versículo 45. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover, e Acabe partiu de carro para Jezreel. As centenas de nuvens cúmulos convergiram numa cúmulos congestos, e o resultado foi tempestade. Choveu porque Deus sempre cumpre as suas promessas, e a chuva veio declarando a vitória do Senhor. E a gente olha essa vitória, a gente olha esse verso, e a gente lembra de toda a caminhada de Elias. Enquanto os seguidores de Baal permitiam que as pessoas morressem de fome, o Senhor sempre mostrou que Ele sustenta a viúva, o órfão e ressuscita os mortos. Enquanto Baal não conseguia, não tinha condições e nem pode, porque ele é um falso Deus, responder os seus adoradores, o nosso Deus respondeu enviando fogo e chuva dos céus. Falsos deuses não são deuses de forma alguma. Preste atenção nisso, guarde isso no seu coração. Dinheiro não cumpre promessas. Títulos não cumprem promessas, a sua profissão não cumpre as promessas, um amor não cumpre as promessas, um carro não cumpre promessas, porque são falsos deuses. Somente o nosso Deus é verdadeiro e cumpre as suas promessas. E Ele enviou Cristo Jesus para nos salvar, nos redimir e nos inserir num reino de amor. Então a chuva que Deus enviou aqui, e assim eu termino, não era apenas chuva, tá? Era chuva, mas não é só isso. Era a evidência da soberania de Deus sobre todas as coisas. Por isso choveu. Era a evidência de que Ele sempre cumpre as promessas na minha e na sua vida. Não apenas para nos satisfazer, mas para nos lembrar que Ele, o nosso Deus, é eterno, amoroso, gracioso e soberano sobre as nossas vidas. O único digno de louvor e adoração. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.